Alô, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre quem são os equinodermos. Primeiro, nós vamos introduzir os deuterostomes, contrastando-os com os protostomes. Em seguida, vamos ter uma visão geral dos equinodermos, falar sobre suas novidades evolutivas e características gerais. E, por fim, vamos ver um pouco sobre a sua diversidade e algumas curiosidades. Vamos lá! Até agora, todos os filos animais que vimos eram protostomes, isto é, em seu desenvolvimento embrionário, o blastóporo dava origem à boca, o celoma tinha origem esquizocélica e a clivagem do zigoto era espiral. Porém, a partir de agora, vamos falar sobre os dois filos de deuterostomes, os equinodermos e os cordados. Em seu desenvolvimento embrionário, o blastóporo dos deuterostomes dá origem ao ânus, o celoma tem origem enterocélica e o zigoto tem clivagem radial. Começando com o nosso primeiro grupo de deuterostomes, o filo Echinodermata compreende cerca de 7.000 espécies viventes. Seus representantes são exclusivamente marinhos e de vida livre. Eles possuem grande variação em tamanho e forma do corpo, embora todos possuam um padrão pentarradiado. São exemplos de equinodermos as estrelas do mar, serpentes do mar, ouriços do mar, bolachas da praia, lírios do mar e pepinos do mar. Os equinodermos são caracterizados por algumas novidades evolutivas. Uma delas é a simetria pentarradial, isto é, a presença de 5 eixos de simetria ou múltiplos de 5. A pentarradialidade é encontrada apenas nos adultos, as larvas são bilaterais. Outra novidade é o sistema hidrovascular ou ambulacral, formado por canais musculares e pés ambulacrais. Sua principal função é a locomoção, mas ele também atua na circulação de nutrientes e nas trocas gasosas. Os canais musculares são preenchidos por um fluido composto por água do mar, proteínas, células e íons. Os pés ambulacrais são formados por uma ampola que armazena água e um pódio, que pode ou não ter ventosa. No vídeo, podemos ver o movimento da estrela e dos pés ambulacrais. Esses pés ainda podem estar modificados em estruturas de alimentação, sentidos e fixação. Com essas novidades em mente, vamos ver agora algumas características gerais dos equinodermos. Muitas delas são familiares. Começando pelo sistema digestivo, ele é completo, exceto em ofiuros, também conhecidos como serpentes do mar, que só possuem boca. O sistema circulatório é pouco desenvolvido e acompanha o sistema hidrovascular, não há coração. O sistema nervoso é difuso. A excreção e as trocas gasosas ocorrem por difusão pelos pés ambulacrais. Em estrelas do mar, há pequenas estruturas chamadas pápulas que também participam da excreção e das trocas gasosas. Em pepinos do mar, há um órgão chamado árvore respiratória que ajuda nas trocas gasosas. A locomoção, como já vimos, ocorre pelos pés ambulacrais, mas alguns animais, como os crinoides, utilizam os braços também. Uma característica importante dos equinodermos é a sustentação, que é feita por um endoesqueleto calcário. Aqui nós vamos ter um vídeo de um crinoide utilizando os braços para locomoção. No início da aula, comentamos que há cerca de 7.000 espécies viventes de equinodermos. Elas se distribuem em 5 classes. A classe Asteroidea, que inclui as estrelas do mar, é caracterizada por representantes que possuem entre 5 e 40 braços, sem uma articulação nítida com o disco central. Já a classe Ophiuroidea possui representantes que lembram as estrelas do mar, mas que se diferem por terem braços articulados e distintos do disco central. São os ofiuros, também conhecidos como serpentes do mar, se os braços forem simples, ou como gorgonocéfalos, quando os braços são ramificados. Echinoidea compreende os ouriços do mar e as bolachas da praia. Esses animais possuem uma estrutura conhecida como lanterna de Aristóteles, da qual vamos falar logo depois. Crinoidea é a classe formada por animais que possuem uma coroa com braços e que podem ou não ter um pedúnculo fixando ao substrato. Aqueles com pedúnculos são chamados lírios do mar. E os livres, como do vídeo anterior, são conhecidos como penas do mar ou como atulídeos. Por fim, holoturoidea são representados pelas holotúrias ou pepinos do mar, que possuem tendência à simetria bilateral e são conhecidos pelo comportamento de evisceração. Para finalizar a aula, vamos ver algumas curiosidades sobre esse filo, duas das quais a gente já abordou. A primeira é a capacidade de regeneração de alguns equinodermos, como estrelas do mar, que podem regenerar um ou mais braços perdidos, e as holotúrias. Essa regeneração nem sempre é perfeita. Isso quer dizer que uma estrela do mar pode acabar com 6 braços após o processo. A evisceração é um mecanismo de defesa das holotúrias em situações de estresse. Elas conseguem liberar suas vísceras, tubo digestivo e gônadas em caso de predação, por exemplo, ganhando tempo para a fuga. Depois, elas regeneram essas partes perdidas. Infelizmente, eu não consegui nenhuma imagem ou vídeo desse processo, e caso alguém tenha curiosidade de procurar, provavelmente vai achar alguns vídeos de holotúrias liberando uns filamentos brancos sob o nome de evisceração. Na verdade, esses são túbulos de Cuvier, uns filamentos colantes e tóxicos liberados para a defesa. Por último, a gente tem a lanterna de Aristóteles, que
que é um aparato mandibular protrátil presente em ouriços do mar e bolachas da praia. Ela ajuda a cortar as algas e cavar. A gente termina nossa aula por aqui e na próxima a gente começa o próximo filo dos deuterostômios, os cordados. Até lá!